Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos estudar os capítulos 10 e 11, que vai falar da guerra contra os amonitas e do nascimento de Salomão. Estudar a Bíblia sem pedir que o Espírito Santo nos ilumine não é correto. Precisamos sempre pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Por isso, peçamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Os capítulos 10 e 11 falam da guerra amonita e do nascimento de Salomão. Então nós vamos ter, no capítulo 10, depois disso, aconteceu que o rei dos amonitas morreu, e o seu filho Anom reinou em seu lugar. Davi disse: usarei para com Anom, filho de Naás, da mesma fidelidade que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos apresentar-lhes pêsames pelo pai morto. E aí já ajudantes do rei falaram: você está achando que ele está vindo aqui para dar pêsames? Não, ele veio aqui para olhar as nossas fraquezas. E pegaram os enviados de Davi e cortaram metade da barba deles, o que era um desrespeito terrível para com uma pessoa, rasgaram as roupas e mandaram de volta, não aceitando os pesos, achando que Davi estava lá para espionar. Já no versículo 6, quando os amonitas viram que se tinham tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros para tomarem a seu soldo os arameus de Bet-Roab e os arameus de Subá. Ou seja, eles queriam receber os impostos que Davi estava recebendo, inclusive dos próprios amonitas. Davi tinha dominado tudo, recebia os impostos ou anual ou mensal, porque ele fez as prefeituras, e os prefeitos cobravam os impostos, e aí os amonitas se rebelam. E dentro desse rebelar vai ter personagens importantes, tipo Hadadezer, que estava subjugado a Davi, mas acabou ajudando os amonitas para se livrar dos impostos de Davi, mas cairia nos impostos dos amonitas. Então, um reino não ajuda o outro de graça. Quem for mais forte vai subjugar o mais fraco. E já no capítulo 11, nós temos a segunda campanha amonita, o pecado de Davi. Aqui começa assim: no retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer guerra, aqui é importante saber que naquela região você tem 2 estações por ano. Você tem a estação de primavera, onde se planta e é mais seca, e a estação de inverno, que chove, não se planta. Então, quando está chovendo, frio, não tem guerra, não tem nada. Quando está favorável, tempo seco e etc., os reis fazem guerra. Davi enviou Joabe, com ele seus servos a todo Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Paramos. O rei não foi para a guerra? Isso mesmo. O rei ficou em Jerusalém. E ao ficar em Jerusalém, o que acontece? Versículo 2. Aconteceu que, numa tarde... Opa, pera lá. Então o rei não acordou cedo, todo mundo indo para a guerra? Não. Aconteceu que, numa tarde, Davi, levantando-se da cama, enquanto seus soldados estavam na guerra, e ele teria que ser o chefe da guerra, pôs-se a passear pelo terraço do palácio e avistou uma mulher que tomava banho. E ela era bela. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: ora, é Betsabeia, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Davi enviou emissários que a trouxeram. Ela veio ter com ele e se deitou com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Aqui nós temos um problema seríssimo. A morte seria para a mulher e para o homem que cometeu o adultério. Então Davi cometeu um adultério com uma mulher casada. Isso era uma desonra. E no período de guerra, os homens não tinham relação sexual com a mulher. E como que Betsabeia fica grávida? Aí era algo que todos iriam descobrir. E Davi começa a maquinar alguma coisa. Então o que ele faz? Se informa sobre Urias, vê que ele está na guerra, chama Joabe e fala assim: vem cá, manda esse cara para a linha de frente, ele precisa ser morto. Porque se ele estiver morto, ela é viúva, Davi pode desposá-la.
se ele não estiver morto, ele seria acusado de um crime muito grave, adultério, que é passível de morte. E isso acabaria com aquela reputação de bom moço dele. E aí, descansa, vai para tua casa. Ele vai, mas não entra em casa, porque havia um costume dos guerreiros, durante o período de guerra, não se deitarem nem com sua esposa. E aí, manda embriagar o cara, ele vai, não dorme com ela. Não tem outro jeito, ele manda para a linha de frente. Quando ele manda para a linha de frente, lá na linha de frente é aquele que tem o primeiro contato. E Urias morre. Quando ele morre, Davi fica triste, papapá, sempre. Ele fica triste quando acontecem as coisas, mas é do jeito que ele quer. E aí ele acaba desposando Betsabé. Então, qual que é o pecado de Davi? É o adultério? Não. O pecado de Davi é não ter ido para a guerra liderar o exército. Se ele tivesse ido liderar o exército, ele não teria ficado no palácio, acordado à tarde e botado os olhos sobre Betsabé. O primeiro erro de Davi foi trair o povo. O segundo erro, sair com uma mulher casada. O rei tinha um harém. Lembra que eu falei que ele tinha 20 filhos? Tinha muitas esposas, ele tinha concubinas, ele tinha mulheres, mas ele quis aquela que era casada e não pensou nas consequências. Eu sou o rei, eu posso tudo. Segundo erro, adultério. Terceiro erro, ele teve que dar um jeito na situação, usou o seu papel de rei e colocou um soldado bom para morrer na guerra, para que a mulher que ele deixou grávida ficasse no estado de viuvez, que poderia contrair, logo depois de passado o luto, que não era muito grande, já ter se namorado com outro. E não tinha namoro, já pegava e casava, assim como ele fez com outras. Então, nós temos que entender que o erro de Davi, a gente sempre coloca na questão sexual, e não é. É na questão da traição do povo por não ter ido na guerra. Consequência foi o adultério. Tentar resolver a situação, matou Urias. Erros sucessivos. Como a gente brinca, né, gente? O diabo faz a coisa, se esconde, mas sempre deixa o rabinho para fora. Primeiro erro de Davi, traição do povo. Segundo, adultério. Terceiro, matar o marido da mulher que ele saiu para que ela se tornasse viúva. Então, esses erros de Davi são terríveis. E nós sempre colocamos como segundo erro que Davi cometeu adultério. Não, ele traiu o povo, ele cometeu adultério e ele matou o esposo da mulher com quem ele adulterou. Agora, quando pegamos no capítulo 12, nós vamos ter o quê? Natã repreende Davi. Então agora o profeta vai fazer o seu papel de profeta, falar dos erros dos monarcas. Quando estudarmos o movimento profético, nós vamos ver isso. Eles estão sempre em relação ao rei. Aqui, Natã vai ser a segunda vez que repreende Davi. Primeiro, para não construir um templo do lado da sua casa. E agora, pela grande maldade com que ele fez para com Urias. A monarquia, gente, é voltado para a satisfação do monarca e não do povo. E Davi busca o poder. Ele é muito astuto. E essa astúcia dele é vista como que quase uma dádiva de Deus, já que ele se coloca que foi Deus quem deu a monarquia para ele. Deu para fazer o bem. É como você que está na sua paróquia, que você está na sua comunidade, você é escolhido para um cargo para fazer o bem. Se você faz algo de mal, algo errado, é porque você não está sendo fiel ao seu chamado, à sua vocação. Davi também não está sendo fiel ao seu chamado de ser um monarca justo. Mas aí no final ele sempre se arrepende, faz aquele salmo bonito, aquela coisa toda, e o povo esquece dos seus pecados e lembra só daquilo. Por isso que ele é tão bem visto por nós hoje. No nosso próximo vídeo, nós vamos estudar como que o profeta Natã adverte Davi deste grande erro que ele cometeu. Paz e bem!